e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar. Que o Senhor Jesus, sempre Ele, o amigo de todas as horas, nos envolva e nos guarde em sua paz. Trago aqui o abraço dos companheiros espíritas de Araruama, especialmente do Grupo Espírita Allan Kardec, onde atuo, e também da Associação Médico Espírita de Araruama, a AME Araruama, onde eu exerço algumas atividades. E nesta tarde que nós nos dirigimos a Cabo Frio para pensarmos e refletirmos sobre o tema elegido, a gente vai começar com uma indagação. E eu quero ouvir dos senhores e das senhoras. Todo mundo que está aqui tem certeza que morrendo vai viver ou tem aquela pulga atrás da orelha? Como um amigo espiritualista conversando comigo dizia assim, mas então alguém voltou para dizer, eu falei, ué? Mas aí eu quero ouvir de vocês. Tem certeza que morrendo vai viver? Nossa, então pode entrar na fila, não? Nossa, que sim retumbante, né? Pois é, meus queridos. Essa é uma proposta da doutrina espírita muito pouco analisada nas casas espíritas. Exatamente assim. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, vê se eu tenho razão no que digo. Os benfeitores espirituais terão a oportunidade de dizer, e Allan Kardec grafar, o seguinte: o Espiritismo é uma ciência nova, que vem demonstrar aos homens, através de provas irrecusáveis, a natureza e a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. O que é uma prova irrecusável? Não precisa falar tão alto, não. Até atrapalha, incomoda, né? Um pouco baixo. O que é uma prova irrecusável? Hein? Algo que não pode contestar. Inquestionável. E aonde estão essas provas irrecusáveis? Que o Espiritismo afirma que tem essa função de demonstrar. Hein, meu bom Jorge? Meu parente, o bom Jorge. Não é bom Jorge, não. Bom Jorge. Nas comunicações. Pois é, meus queridos amigos. Pouco estudado. A federação, vamos pensar o seguinte: quem aqui estuda nas casas espíritas? Isso é só lá em Araruama, isso aqui não é aqui em Cabo Frio. Quem estuda, por exemplo, nas casas espíritas, Alexander Aksakov, César Lombroso, Ernesto Bozano, Paul Gibier, Alfredo Russel Wallace, Gabriel Delane, talvez Leon Denis, talvez. Esses homens tiveram a função de mergulhar no corpo para demonstrar cientificamente que a vida continua depois da morte. Pouco se estuda nas casas espíritas, não se estuda nada. Quando se estuda é um parágrafo.
Não aqui em Cabo Frio, evidentemente. Mas, meus queridos amigos, não se estuda. A Federação Espírita Brasileira não ia publicar mais os clássicos, os chamados clássicos da doutrina espírita. Por quê? Os espíritas, meu bom Jorge, com exceção de você, não compram essas obras. Não compram. Não adquirem as obras. E elas ficavam encalhadas. Teve que um diretor se mobilizar para que elas continuassem a ser editadas. Exatamente assim. E o primeiro nome da nossa palestra é complicado, mas o segundo já é fácil demais. É abrasileirado por completo. Né? O primeiro, Alexandre Aksakov, cientista. Quem foi esse homem? Um cientista de ponta. Estudioso, pensador, mestre na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Ele é um dos tais que mergulharam no corpo para empreender essa tarefa estabelecida pelo mundo espiritual superior. Muitos tiveram sucesso, outros não. Como Charles Richer, que fracassou. Numa página belíssima de Humberto de Campos, na psicografia lúcida de Francisco Cândido Xavier, Jesus diz: vá à terra e traga o meu tarefeiro que não cumpriu a missão. Mas, Senhor, ele realizou tantas coisas úteis. Ele que fora prêmio Nobel em fisiologia. Vai lá e traga o meu tarefeiro, porque ele tinha funções a desenvolver e não atendeu. Teve diante de si Eusápia Paladino. Dirá o meu amigo há muito tempo, Francisco Otávio, um trabalhador do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, em Niterói, que ela possuía 45 tipos de mediunidade. Materializou espíritos na frente dele, ele conversou, dialogou, como também o fez Daniel Douglas Rommel para Charles Richer. E depois ele cria a metapsíquica, com algumas ideias, a dizer posteriormente que era uma projeção da consciência, etc, etc. Então, Jesus manda buscar ele, porque fracassou nessa tarefa, que ele daria a Charles Richer, no mundo espiritual, o selo da imortalidade. Mas, Alexandre Aksakov, que foi conselheiro de Estado da Rússia, meu bom Jorge, você vai ter que desobsediar esse microfone, filho. Hein? Aqui tem tantos mentores que eu fico assim até constrangido. Então, Alexandre Aksakov foi conselheiro de Estado da Rússia. Trabalhou na Rússia. É aquela caixa ali. Hã? Eu continuo. Pode ir, volta. Então, Alexandre Aksakov foi conselheiro de Estado na Rússia, conselheiro da corte, conselheiro efetivo da corte, um homem de uma credibilidade na comunidade russa, no meio acadêmico e social, diante das autoridades extraordinária, a tal ponto de que a sociedade russa era uma sociedade fechada, radical, e ele conseguiu, pela sua reputação, criar a primeira comissão que ia investigar os fenômenos paranormais, que era capitaneada essa comissão por um físico, Mendeleev. Veio médium da França, da Inglaterra e um médium russo, Brendiev. Esse homem, em 1870, é convidado a ir a Londres, na Inglaterra, para verificar uns fenômenos curiosos que estava se dando com a menina,
uma menina de 14, 15 anos, já analisada os seus recursos parafísicos por um cientista. Quem acertar esse cientista, o bom Jorge pagará o lanche de hoje. Se todo mundo acertar, ele vai ter que fazer um empréstimo. Então, ele vai estudar aquela jovem, Florence Cook. No dia estabelecido, em horário determinado, vão para uma sala. Ele, seus colegas cientistas e assessores. A médium é vasculhada em todo o seu corpo, para ver se ela escondia algum aparelho, alguma substância, que pudesse ludibriar os olhos e a percepção das pessoas que ali se encontram. As cortinas, as portas, as janelas, uma luz mortiça é colocada. A médium amarrada dos pés ao tórax às suas mãos. Além disso, um assessor de um lado, outro de outro, ficava com suas mãos postas no braço da jovem médium. Ela mergulha no transe mediúnico e o espírito de Kate King. Quem é o cientista que investigou Florence Cook para ele pagar o lanche para vocês? Salva ele, gente, faz uma caridade da tarde. Então eu vou dizer, você não vai precisar fazer investimento. William Crookes. Então, ela mergulha no transe mediúnico e o espírito de Kate King se materializa. Ali, ele fotografa, conversa com ela, cumprimenta, abraça. Os outros pensadores e experimentadores que estão ali fazem o mesmo, auscultam o coração, a pulsação, conversa, ela traz informe dessa realidade após a morte. Ela diz como é o mundo dos espíritos, que a pessoa é feliz ou infeliz de acordo com a sua atitude no hoje, como ficou apresentado por Allan Kardec nas obras da codificação. E aí ele fotografa, o espírito anda pelas salas. Eu fico imaginando aqui no Trabalhador de Jesus, se materializa um espírito agora aqui, como é que fica esse ambiente? Ou sai a metade correndo, ou a gente fica cumprimentando o espírito, né? Que coisa, porque ninguém aqui tem medo de espírito, e ninguém tem medo da morte, a certeza de que ela está logo ali, mas é uma porta que se abre, a imortalidade. Então, eu não vou ficar aqui contando histórias, pode ficar tranquilo. Em 1890, ele vai a Gotemburgo, na Suécia, pesquisar uma médium chamada Elizabeth Desperance. Elizabeth Desperance é submetida a esses cuidados que eu acabei de apresentar para vocês. É levada a uma sala, é amarrada. Ali se encontram investigadores de relevo de variadas universidades. Ficam em pontos estratégicos daquele salão. A luz que é apagada, não totalmente, porque fica uma luz mortiça, amarrada na cadeira também. O transe mediúnico se inicia e ela começa a exteriorizar pelas narinas, pela boca, uma pasta flexível, esbranquiçada, o o povo sabido, gente, aqui de Cabo Frio, que beleza. O ectoplasma, e aquele ectoplasma vai se humanizando, vai se tornando numa configuração, retificando, uma configuração humana. Se materializa ali o espírito de Yolanda, que novamente ele com a sua prancheta faz inúmeras perguntas, fotografa. O espírito também anda, conversa com as pessoas, dialoga. E
ele toma uma decisão. Tocar o respaldar da cadeira onde se encontra a médium. Quando ele toca o respaldar da cadeira, não sente ninguém. Cadê a médium? Mas ele sente uma energia e anota em sua prancheta aquela dúvida. Sai daquela reunião com uma interrogação em seu raciocínio. Mas em 1893, ele vai ao Helsingfors, na Finlândia, analisar a mesma médium, e ele vai com aquela interrogação. Chegando lá, num ambiente estabelecido, num ambiente programado para a atividade de efeitos físicos, com todos os cuidados, a médium permite que 5 pessoas possam se aproximar dela e fazer verificações pertinentes, inclusive Alexandre Aksakov. Aí, o transe mediúnico se inicia, o espírito de Yolanda e Leila se materializam, conversam, dialogam e passam todos aqueles informes de como é a realidade do mundo espiritual, que as pessoas vivem depois da morte. Sua felicidade ou sua infelicidade depende do seu comportamento no agora, no dia de hoje, na condução de sua vida. E ele, lembrando da experiência na Suécia, ele toca o respaldar da cadeira e não sente ninguém. Olha o chão, a vestimenta da médium ali se encontra. Chama o senhor Selig Topelius e mais 3 para observar o fato, e eles confirmam. A reunião já vai avançada. Alguém diz, é melhor encerrar a reunião, porque a médium está desgastada durante essas horas, durante esse tempo. E uma voz ecoa da cabine, agora não, encerrar agora não, porque eu estou sem as minhas pernas. 10 minutos, ecoa 10 minutos na ampulheta. E aí, uma nova voz se faz ouvir e escutar. Agora, pode encerrar a reunião, porque eu tenho as minhas pernas. Então, os benfeitores depois vêm esclarecer de que em toda materialização há uma desmaterialização. Não no nível de Elizabeth de Esperance, que tinha muitas vezes as suas pernas desmaterializadas, o seu braço, o seu corpo, mas para os médiuns comuns, uma desmaterialização das substâncias, que esse movimento na intimidade das nossas células. Publica um livro notável, Alexandre Aksakov, que invade as academias e as universidades. Um caso de desmaterialização. E aí uns concordam, outros discordam, mas ele prova cientificamente a continuidade da vida depois da morte. Depois ele publica uma outra obra muito lida pelos espíritas. Animismo e espiritismo. Não é verdade? Bom, Jorge. É verdade. Então, meus queridos amigos, cientificamente comprovada a imortalidade da alma. Mas nós vamos ter aqui no Brasil, no território tupiniquim, um homem que por si só é uma figura mediunicamente comprovada. Os fatos de sua vida são punjantes, são autênticos, são verdadeiros. Eu falo de Francisco Cândido Xavier, que nós deveríamos estar estudando mais em nossas casas espíritas, como também o pensamento de Allan Kardec. E hoje, infelizmente, a gente vê um espiritismo segundo fulano, segundo Beltrano, lamentavelmente. Mas Francisco Cândido Xavier vai ser um dessas criaturas que demonstra inequivocamente, com provas irrecusáveis, essa imortalidade. Vale do Anhangabaú, 1º de fevereiro de 1974.
Um edifício de 26 andares. O edifício Joelma. Num daqueles andares, uma chama surge, emerge, se dilata, o fogo se amplia. As pessoas que estão nos andares inferiores conseguem fugir rapidamente. Mas aqueles que estão nos andares superiores, a fumaça, o peito a arfar, a falta do ar para respirar, buscam o teto. Mas o edifício Joelma não possuía heliporto. Os helicópteros jogam aquelas bolsas para socorrer, alguns se salvam, outros não. Carbonizados, morrem. Ali uma jovem de 21 anos, Volkmar, funcionária da CREF Sul, tenta se salvar. A fumaça impede a respiração. Carbonizada, deperece em meio às chamas. O choro, o desespero, porque não existe uma dor maior do que uma mãe ou um pai perder um filho. É como uma lâmina a retalhar as carnes. Jovem, 21 anos, mas soube por alguém que no Triângulo Mineiro existia um homem que conversava com os mortos, que era capaz de trazer notícias desse mundo espiritual para que pudesse consolar as criaturas. Mas lá foi, depois de muito tempo, recebe uma carta de Volkmar. E a carta era um testemunho profundo, genuíno, eloquente, verdadeiro, incontestável, pois falava de fatos e detalhes só do conhecimento da família, dos pais e da mãe, datas, nomes, apelidos de pessoas. É passada por um exame de grafoscopia para saber se a letra é a letra do morto e se a assinatura é a assinatura do morto. E isso é confirmado. Fatos científicos eloquentes a demonstrar essa continuidade da vida depois da morte. Em Goiânia, em Campinas, não Campinas, São Paulo, Campinas, Goiânia, dois jovens, José Divino e Maurício Garcês Henrique, conversam. Maurício diz: eu queria uma carteira de cigarro para fumar um cigarro. Vai ali na pasta do seu pai, Zé Divino, e pega. Não, meu pai não gosta disso. Mas eu vou lá. Não faça isso, porque meu pai não gosta que se mexa em sua pasta. Ele vai e abre a pasta, encontra uma arma, toma do revólver. Ele abre, toma do revólver e o tambor se desarma. As balas caem, ele fecha o tambor e começa a apontar para a parede, aqui e ali, a puxar o gatilho. José Divino diz: deixe essa arma aí. Mas se você quiser um cigarro, vai lá na despensa, talvez encontre. Ele deixa a arma e vai. Nisso, José Divino toma da arma e começa a fazer, apontar para aqui, para ali, puxar o gatilho. Olha o espelho. No espelho reflete a porta da despensa. Ele aponta para a despensa e puxa o gatilho. Um estampido só, um tiro só. Nisso, o Maurício vem saindo. A bala atinge o seu tórax, fatal. O desespero, a família, mãe, pai, hospital, dor, sofrimento, desencarne, polícia, processo. E diante daquele pranto, aquela agonia, aquele desespero, os familiares buscaram Uberaba. E lá um dia recebem essas comunicações mediúnicas.
e o Maurício Garcês Henrique inocentando José Divino pela sua morte, pelo seu desencarne. Quando a perícia fez o trabalho de balística, se comprovou que não existia um nexo de previsibilidade, então não houve a intenção de matar. O juiz Jorimar Baixo, da 6ª Vara Criminal de Goiânia, toma dessa psicografia e insere no processo como peça de defesa. Os fatos ali são eloquentes. Similar a Volkmar, trazia-lhe dados, apontamento, nome de pai, de mãe, detalhes, datas. Nunca Francisco Cândido Xavier teve em contato com essas pessoas, ou sequer foi colega, ou sequer foi amigo. A sua mediunidade era um fato espiritual, humano, científico, dos mais verdadeiros e extraordinários, demonstrando aí que a vida continua depois da morte. Com tanta informação que nós temos, o que nós estamos fazendo com esse conhecimento? Esse conhecimento de que nós seremos felizes ou infelizes de acordo com o instante que estamos vivendo. Como está a nossa conscientização diante disso? E por falar em conscientização, há coisas muito curiosas. Por exemplo, a nossa conscientização, eu digo lá de Araruama, não aqui de Cabo Frio, mas de Araruama é uma coisa notável. Eu fico pensando, as pessoas quando vão ao supermercado, e compram feijão com Brasil, arroz granjeiro, para sua casa. Isso é lá em Araruama, né? Aqui não. Né? Aí vai fazer a campanha Meu Bom Jorge para os trabalhadores de Jesus. Aí vai na gôndola e compra feijão bandinha, ninguém aguenta, a metade joga fora, a outra metade põe na panela de pressão e fica 5 horas na panela de pressão. Se comer, depois de 5 horas, ela quebra um dente. E aí, queridos, essa é a nossa conscientização. Para mim, o melhor. Para o outro, qualquer coisa. Traz para o trabalhador de Jesus 3 televisões com 3 tubos de imagem queimado para doar para os assistidos. Agora eu trouxe aqui 2 sacos de brinquedo. Tem boneca, tem carrinho, tem boneca sem cabeça, sem braço, carrinho sem roda, sem nada, tudo quebrado. É a verdade, queridos. É verdade. Falar a verdade assim, com bom humor. O que nós estamos fazendo com esse conhecimento? Dá aquela sacola de roupa, a roupa toda rasgada, toda arrebentada, meu Deus, não, está na moda que agora anda tudo rasgado. Não, dá até uma justificativa, está na moda. Meus queridos, ainda bem que Cabo Frio é essa ilha no mar de incoerência, né? Essa ilha de bom senso, né? Aqui não acontece isso. Então, meus queridos, vejamos que coisa. O que nós estamos fazendo com tanta informação, sabendo que a vida continua e ela vai depender dos nossos atos, a felicidade ou a infelicidade. O Espírito André Luiz, traduzindo a lei de Deus, ele diz assim: a receita de vida melhor será sempre melhorarmos
através da melhora que venhamos a realizar para os outros. Olha que coisa. Que coisa. Traduzindo a lei de Deus. O trabalho útil. A Organização Mundial de Saúde afirma que em 2030 a doença mais incapacitante, não dorme não, presta atenção só nisso. Gostou dessa? Para acordar o pessoal? Aprenda. Eu brinco com ele porque é meu primo aqui, se ele não gostar, depois ele fala comigo. Tá tudo em casa. Então, em 2030, a depressão será a doença mais incapacitante do planeta, eliminando mais pessoas do que os cânceres e as cardiopatias. E o que nós na Casa Espírita estamos fazendo para atender as pessoas que chegam tristes, melancólicas? Organizar trabalhos nesse sentido, oferecer às pessoas o passe, a água frutificada, atividade de tratamento espiritual, abordagem com o sentido científico espiritista. Mandar ir para o médico também, para o psiquiatra. Muitas vezes você vê o seu filho quietinho, calado em casa. Não, mas ele é assim mesmo, que é assim mesmo, ele não é assim. E está lá o menino quieto em casa e na escola, num quadro inicial de depressão, que poderá levar ao suicídio. Leva ele ao psiquiatra enquanto é dia, para que... Não, mas o psiquiatra é coisa para doido, não. Se quem vai ficar doido é você daqui a pouco. Mas traga a Casa Espírita para os tratamentos específicos. Lido na atividade de tratamento espiritual em minha Casa Espírita, com um processo obsessivo dos mais terríveis, já com aparelhos parasitários, que Manuel Filomeno de Miranda fala. Atendi uma menina com anorexia, magra, pele e osso. Os psiquiatras não encontravam o remédio adequado, e não iam encontrar, porque estava fora de sua alçada. Era um atendimento para a medicina espiritual. Instalaram um chip na área do hipotálamo, para que diminuísse a fome e levasse ela ao desencarne. Atendida em nossa casa, num trabalho com também a medicina do mundo, ela continuou com o psiquiatra. Ao tirar o aparelho parasitário, ela foi melhorando a pouco e pouco e recuperou o seu equilíbrio. Pessoas que ficam depressivas. O que houve? Não, ele foi embora e agora não tem mais jeito, a minha vida. Não tem mais sentido, eu quero me acabar, mas que coisa. Aí começa a ouvir Maiara e Maraísa, Marília Mendonça, aquela sofrência, aquela coisa de dor, gente, vai piorar mesmo. Aquela coisa, aquele negócio, que ele foi embora, que não sei o que, ele levanta aquele dinheiro, 50 reais, sei lá o que é aquilo, gente. Tom hipnótico. As melodias, as músicas, música de teor negativo. Ele foi embora, você vai lá, minha filha, você compra a melhor roupa, aquele cabelo, entendeu? Dá um jeito, entendeu? Faz uma malhação e tudo bem. Daqui a pouco, passa perto dele só para fazer uma esnobação caridosa e mostrar a hora que você perdeu. Então, meus queridos amigos, o tom musical, queridos, músicas depreciativas que criam na sua cabeça uma memória para as influências espirituais negativas.
E você vai cantarolando aquilo, né? Sem muita consciência, daqui a pouco você estabeleceu uma sintonia com essas entidades desequilibradoras, desequilibrantes. Os níveis de suicídio, meus queridos amigos, no planeta é assustador. A cada 40 segundos, no mundo, uma pessoa se suicida. E no Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa se suicida. E o que nós estamos fazendo, nós espíritas, o que nós estamos fazendo para isso? Tem casas espíritas, Paulo Jorge, que montou reuniões para suicidas. Esse é o indício que diz Allan Kardec em Obras Póstumas do final dos tempos. Está lá uma página em Obras Póstumas que o número dos suicídios aumentaria, inclusive das crianças. Então o que nós estamos fazendo? Vamos a associações de moradores, vamos falar do suicídio. E nós temos essa informação abrangente com conteúdo valiosíssimo para a sociedade humana. No mundo, acontece 800 mil suicídios, mais do que homicídios. Os homicídios estão na casa de 470 mil. Então precisamos fazer alguma coisa. E todos nós temos condição de realizar. As mídias eletrônicas, onde você pode botar um artigo e enviar para várias pessoas, aonde você pode fazer tipo um CVV na casa espírita, ou atendimento fraterno, como queira, para atender a massa humana sofrida, esfacelada nesses dias, que estão se perdendo, como nós estamos nos perdendo. Diz o Espírito André Luiz, não dorme não, escuta agora, que nós jogamos fora das nossas tarefas a realizar 70%, 60%, 50%. Imagina nós os espíritas. A questão, por exemplo, das crianças em nossas casas. Pai intervém junto aos filhos. Crianças que ficam no celular. E os pais não sabem o que eles estão acessando. Crianças que podem estar ali acessando um conteúdo para suicídio. Não é só baleia azul, não, tem tantos outros. E os índices foram catastróficos. Porque nós, pais e mãe, não estamos a observar. Essa é a nossa hora, é o nosso instante. E no trabalho do bem, não precisa estarmos realizando trabalhos grandiosos, extraordinários, para o destaque, para o relevo. Começamos com coisas simples. Em nossa cidade, um grupo de pessoas cantantes vai ao asilo exteriorizar a música para os idosos que ali se encontram, aflitos, tristes, melancólicos, muitos abandonados. E a gente pode fazer quando quer. Na questão 642 do Livro dos Espíritos, me ajuda a lembrar aí. Diz assim: para agradar a Deus e assegurar a posição futura, bastará o homem não fazer o mal? Os Espíritos respondem como é que é? Não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, já está com passaporte, hein? Garantido. Mas não quer viajar, né, filha?
Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, né, tia? Por quanto... Como é o nome da senhora? Dona Sirene. As Dona Sirene, a senhora? Então vamos lá, me ajuda aí. Sirene com C, que beleza. Com S, nossa senhora, a gente ia mudar isso. Né? Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, está lá. Porque no mundo a influência dos maus sobrepuja aos bons. E a resposta, dona Sirene, qual é? Por fraqueza destes, os maus, os bons são tímidos, os maus são intrigantes e audaciosos. Quando os bons quiserem, preponderarão. Então, meus queridos amigos, essa é a nossa hora. Coisa singela, por exemplo, pessoas que, quando essa onda de calor era avassaladora, estavam botando garrafas PETs em suas geladeiras, para que elas ficassem aquela água geladinha, e quando o lixeiro passasse, dava água para os lixeiros. Olha que atitude fraterna, solidária. Pessoas que no Rio de Janeiro pegam uma geladeira, põem numa praça pública e ali põem quentinhas para os moradores de rua, para que quando a fome desesperadamente grite no estômago, ele saiba aonde tem um prato de comida para reconfortar, para preencher a sua agonia numa colherada de arroz e de feijão. Todos nós podemos. Nesse Brasil de desmatamento, pessoas estão plantando árvores, que se tornou a árvore em problema de saúde pública. Como você está falando? O que isso tem a ver com o espiritismo? Tudo. Destruindo o planeta, destrói a escola de Deus. Então vejamos, meus queridos amigos, quanto a gente pode fazer. A droga que assola a Associação Médica Espírita de Araruama, a AME Araruama, está para iniciar agora, no mês de agosto, um trabalho com drogados, com o protocolo científico da AME Brasil, com o atendimento de especialistas, com o atendimento de pessoas preparadas para cuidar de toxicômanos, num diálogo, em orientação. Agora, nesse próprio mês de agosto, irá atender nos hospitais, através de passe de água fluidificada, levando companheiros em nome da Associação Médica Espírita. Olha o bem, olha o trabalho, a felicidade, a sua paz, diz André Luiz, será conquistada pelo bem que você faça ao outro. E Jesus diz que o bem que você faz, ele é multiplicado em 100 vezes mais. Então esse é o nosso instante, essa é a nossa hora. Já demonstramos que nós vamos viver, né? Que nós iremos morrer só o corpo, né? Continuaremos a existir. A morte não muda ninguém, ela apenas te faz você adentrar a uma realidade de sociedade tal como você é, com as suas produções, com as suas criações. A gente entra no cemitério e está lá escrito assim: dorme aqui em paz fulano de tal. É ruim, hein? Às vezes a pessoa está lá, o ataúde lá, o pessoal chorando, e diz: esse está no braço do Senhor. Sabe, não sei. Está nos braços do Senhor, não sei. Né? Faz por onde, queridos? Né? E uma vez eu entrei no cemitério de Nova Friburgo. Fui lá, um sepultamento de uma amiga. Aí quando eu entrei, estava escrito assim: hoje eu estou aqui, amanhã vai ser você. Isso tem bom humor. Então, minha gente, é justamente isso. Vamos aproveitar a nossa oportunidade, fazendo e realizando.
Porque a imortalidade é um fato. Nesses dias de drogas, né? Uma epidemia, uma pandemia, Manuel Filomeno de Miranda tem falado em suas obras da Cracolândia, onde os espíritos que desencarnam e são toxicômanos vão para lá influenciar as pessoas a usar drogas e eles usam a maconha, a cocaína, o crack. E é um processo de suicídio indireto. É a mesma coisa daquele indivíduo que vai ao médico, ele é um cardiopata. Aí o médico diz: meu filho, você não pode mais comer gordura, aquela gordurinha, mas... E passa toda aquela orientação com a dieta, e ele vai na macarronada, ele vai no churrasquinho, ele vai na picanha, e essa com gordurinha, daqui a pouco, opa, o AVC desencarnou. É um suicídio indireto. Muitas vezes nós pegamos o livro Voltei, que deveria ser um livro de cabeceira para todos nós. Quando o irmão Jacó adentra o mundo espiritual e vê o pessoal triste, inclusive os espíritas. Só não tinha espírita de Cabo Frio, mas de Araruama, Iguaba, São Pedro, tinha um monte. Entendeu? Aí que a gente vê essa coisa maravilhosa. Mas tinha lá os espíritas aqui da região do Lago, com exceção de Cabo Frio, meio triste. Mas por que eles estavam tristes? Consciência flagelada do tempo perdido, aquilo que tinha que fazer e não fizeram, aquilo que tinha que realizar e não realizaram. Nós vemos as pessoas, né, na casa espírita. Isso não acontece aqui não, isso é lá em Araruama, que é bem assim, bem complicado. Segundo alguns, lá reencarnaram o povo do Sobral, né? Que é a sobra do umbral. Aí a gente vê aquelas pessoas, né? Olá, meu irmão, como vai? Tudo bem? Deus siga você. Deus, aquela voz, aquela coisa suave, aquela tranquilidade. Aí a pessoa vira assim: mas gente, casar com um homem desse, isso é uma maravilha, né? Olha só a voz dele, olha só a palavra, o passo, é manso, é tudo tranquilo. Aí diz que a gente chega em casa, incorpora um negócio, que a pessoa vira, muda, né? É áspero, né? Então, é difícil mudar a personalidade, mas nós temos que nos esforçar. Não vamos ser anjo da noite para o dia, mas fazer um processo de autoanálise, como fazia Santo Agostinho. Ao adormecer, ao se dirigir para o descanso da noite, se perguntar: aonde eu falhei, aonde eu posso melhorar? E a gente pode, se querer, se tiver vontade. Não é? Aí que um companheiro falou que certa vez, numa casa espírita, né, parou um caminhão de mudança na porta da casa espírita, aí soltou uma mulher e falou assim para o presidente: não, eu quero morar aqui dentro, eu vim morar aqui. Mas por quê? Não, porque o meu marido aqui dentro é uma coisa extraordinária, eu quero morar aqui, trouxe minha cama, geladeira, fogão, babá. Se a moda pega, eu não sei não, hein? Cadê de Janeiro? Vai ficar esquisito aí. Janeiro vai ficar complicado, hein? Então, meus queridos amigos, esse é o nosso instante, essa é a nossa hora. A nossa hora. Aproveitemos. Nós não estamos aqui por acaso. Há muita confusão no mundo. Há confusão no nosso movimento espírita. Mas Jesus disse que no final dos tempos, muitos daqueles que mergulhariam no movimento espírita iriam se transviar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mantenhamos a nossa firmeza nas tarefas do bem. O bem é o bem. Ele não tem deformação.
Muitas vezes a gente se engana porque a gente quer. Se engana pela vaidade, pelo orgulho. Se a gente tiver um pouco de humildade, reconhecer as nossas falhas, os nossos enganos, buscar se aperfeiçoar, na nossa toada, no nosso ritmo, nós melhoramos. Não há quem não melhore. Mas muitas vezes, a vaidade é tamanha que ela suplanta. Nós deixamos suplantar os valores positivos que existem em nós. Então, essa é uma hora de decisão naquilo que a gente quer. A imortalidade da alma é um fato, tem as suas leis. Muda as relações dos seres humanos, porque nessa lei, ela demonstra inequivocamente e cientificamente de que a felicidade está nas suas mãos, no tempo que se chama hoje. E nesse tempo que se chama hoje, oremos para que não perdemos a oportunidade. Pai nosso que estás alhures, mas também aqui e acolá. Santificado, bendito, glorificado seja o teu nome, na amplidão do cosmo, como na face obscura da terra. Venha até nós, Senhor, o teu reino de alegrias infindas, e permita que após o afã da lida, na outra vida, possamos rir com alegria incontida. Seja feita a sua vontade, no espaço incomensurável, como na gleba terrena. Dai-nos o pão do corpo, porque necessitamos para atender a instrumentalidade fisiológica, mas, sobretudo, oferta-nos o alimento do Espírito que nos projeta a luz, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, a palavra torpe, azeda e avinagrada que desferimos, como nós perdoamos aqueles que nos caluniam, nos injuriam, nos, Senhor, maltratam com verbo ácido e áspero. Não deixei-nos cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de toda obsessão, e que os homens, em essência, em Cabo Frio e arredores, amem. Muita paz para todos.